Olá, eu sou Marcelo Bonfim e vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre fila estática. A fila estática ela é uma estrutura linear, né, onde a gente faz inserções e remoções pelos extremos. Então, tanto as inserções quanto as retiradas de elementos acontecem nos extremos dessa estrutura. Ele é um modelo bastante intuitivo, onde a gente pode usar o exemplo de uma fila de banco para entender um pouco melhor como funciona a fila estática. Imagina uma fila onde você não tenha ninguém ainda, onde chega um primeiro elemento, para ali naquela fila, naquela posição, depois vai chegando um o segundo elemento vai parar logo após o elemento que já está ali na primeira posição e assim por diante. Conforme as pessoas vão chegando numa fila, elas vão se posicionando. Isso então vai formando uma ordem ali de chegada. Tá? E no momento que a gente vai fazer a retirada de alguém dessa fila, quem vai sair da fila é a pessoa que está na primeira posição, é quem chegou primeiro. Então, nesse caso, existe uma forma que a gente trata, que a gente chama né, a fila, que é o FIFO, ou First In, First Out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. A gente consegue imaginar, então, para a fila, alguns tipos de operações básicas, como inicialização da fila, o enfileiramento, que seria colocar elementos dentro dessa fila, desenfileirar, que é a retirada de elementos de uma fila, consulta, verificação se existe elemento dentro de uma fila ou não, e a apresentação, onde a gente mostra todos os dados que estão presentes dentro de uma fila. Agora eu vou mostrar uma simulação para a gente entender um pouco melhor esse conceito. Bom, aqui eu quis representar um pouco esse nosso conceito de fila por meio dessa representação gráfica. Né? Então, imaginando que a gente tem aqui uma fila, essa fila é um array de 0 a 9, né, no caso de 10 posições, onde eu tenho aqui um conjunto de dados para inserir. Essas duas implementações que eu tenho aqui, em linguagem C, são então as formas para implementar a inserção e a remoção de um dado, ou o enfileiramento e desenfileiramento de uma informação em uma fila estática. Vamos então começar a imaginar como que seria o processo para inserir um primeiro elemento. Toda vez que eu quero implementar uma fila estática, eu tenho que colocar o tamanho dessa fila iniciando em 0. Isso significa que eu não tenho elementos inseridos aqui ainda. Então, o 0 é a primeira informação que a gente precisa para dar sequência aos dados. Minha fila está vazia. Então, quero inserir agora o 2. Esse 2 é esse valor que a gente tem aqui na nossa função de enfileiramento. E nesse caso, então, eu vou verificar se o tamanho da minha fila é menor do que o limite que eu tenho para ela. Sendo verdadeira essa opção, então eu venho aqui e faço inserção. Onde que eu faço a inserção do valor? Na minha fila. Em qual posição? Na posição tamanho fila. Então eu venho aqui na posição tamanho fila e insiro o elemento 2. O que eu faço com essa minha variável tamanho fila? Eu incremento ela aqui. Então fila, que aponta tamanho fila, né, e um autoincremento aqui para ela. Então agora ela passa a valer 1. Então significa que eu tenho um elemento. E esse valor do tamanho também é utilizado por nós como posição para inserir o novo elemento. Venho aqui então e vou fazer a inserção agora do 5. Vai acontecer o mesmo procedimento. O 5 vem aqui em valor, faço a verificação se o tamanho fila ainda permite a inserção, vou na posição tamanho fila e faço a inserção do novo elemento. Que posição que é essa? Posição 1. Então eu venho aqui na posição 1 e insiro o novo elemento que é o 5. E aqui então incremento agora o tamanho fila. E vou fazendo isso sucessivamente. Então pego aqui agora o 1, verifico também se posso inserir elementos na minha fila. Faço inserção onde? Na posição tamanho fila. Qual posição que eu tenho então? Posição 2. Então venho aqui e insiro o elemento 1. E assim eu vou fazendo. Tá? Então vou colocar mais alguns elementos aqui. Vou colocar mais o 3. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor. Agora eu teria aqui também 3, 4. Né? E tenho 5 elementos. Tá? E agora eu vou começar a trabalhar a retirada de um elemento dentro de uma fila estática. Como que eu faço então para retirar ou para desenfileirar um elemento ali? Primeiro eu recebi aqui num ponteiro a minha fila, e aí então eu verifico se o tamanho da minha fila for maior do que 0, significa que eu tenho elementos ali dentro. Se eu tenho elementos, eu faço então o procedimento de exclusão. Caso eu não tivesse elementos, eu já apresento que a minha fila é vazia. Nesse nosso caso, nós temos 5 elementos ali dentro, que são passíveis aí de serem retirados. Tá?
Então, para retirar um elemento, a gente tem que lembrar que todo elemento que sai da nossa fila sai da posição 0. Eu não consigo tirar o elemento 5 sem antes tirar o elemento 2. Isso é a prerrogativa básica da fila. Tá? Então, sempre que o elemento vai sair, ele vai sair dessa extremidade 0, do meu índice 0. Ele não sai de outras posições antes de eu retirar sempre o elemento que está em 0. Se o 5 tem que sair, então ele tem que chegar nessa posição 0. Aí então eu tenho que fazer o trabalho para que ele chegue lá. Então vamos fazer primeiro a exclusão de um elemento aqui. Criamos um laço de repetição, onde eu vou trazer todos os dados para a posição anterior. Então quem estava na posição 1 vai vir para a posição 0. Quem estava na posição 2 virá para a posição 1. Quem estava na 3 virá para 2. Quem estava na 4 virá para 3. Então é assim que vai acontecer. Ó. Quando eu tenho esse laço acontecendo, né? Enquanto eu não chegar no meu tamanho fila sendo... quando eu chegar nesse último elemento aqui, melhor dizendo, eu venho e transfiro os dados para cá. Então, 2, que é, né, nesse momento aqui, fila elementos posição 0, tá vendo? Eu faço, então, ele receber o elemento da posição 1. Então, recebo aqui o 5, substituindo o 2. Excluí o 2. O 2 não existe mais. O que eu tenho que fazer? Trazer todos os outros. Então, esse laço vai ser executado até que eu chegue ali no 3 e traga ele para a posição 3, para o índice 3. Então, trouxe o 5, trago o 1, trago o 7, trago o 3 e paro por aí. E venho aqui no meu tamanho fila e diminuo, né, decremento ali agora o tamanho fila. Agora eu tenho 4 elementos. Por que isso é importante? Agora eu estou considerando somente esses 4 elementos como elementos dessa minha fila estática. O 3 não é mais considerado elemento da minha fila estática. Imaginando que eu faça agora uma nova inserção, o que vai acontecer numa nova inserção? Eu vou inserir justamente nessa posição 4, né, que é o valor que eu tenho do tamanho fila, indicando o índice da inserção de um novo elemento. Então, isso que é importante a gente entender. Toda vez que eu faço a retirada de um determinado dado dentro dessa minha estrutura, né, todos os outros dados serão removidos uma posição anterior. Né? Então, se eu quero retirar agora o 5, quem que vai vir para a posição do 5? Vai ser o 1. Então, o 1 vai ser carregado para cá, depois o 7 para cá, o 3 aqui, né? E nesse caso, o que aconteceu? Eu venho aqui também e decremento. Agora eu tenho 3 elementos. Aí fica a dúvida, né? Então esses valores aqui, eles permanecerão dentro do meu array? Sim, permanecerão. Por quê? Nós estamos fazendo uma exclusão lógica, não uma exclusão física. Exclusão lógica porque eu estou usando o tamanho como sendo o controle dos meus índices. Então eu vou sempre considerar, por efeito de busca ou de apresentação dos dados, somente esses 3 elementos aqui. Então eles que compõem a minha fila estática nesse momento. O que está depois deles, para mim não importa, para mim é lixo. Então, por isso que a gente não precisa se preocupar com esses dados aqui. Então, para inserção, sempre lembrando, vou sempre inserir no final da fila, depois dos elementos que já estão presentes, e a remoção sempre vai acontecer na posição 0, no índice 0 dessa minha fila, ou seja, na primeira posição. Lembrando que a fila tem o conceito que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Obrigado e até a próxima.